Foi aí, tá legal? Tá ótimo aqui. Tô te vendo bem, tá legal. Beleza, então. Beleza, então vamos começar. Reizinho, já vou te explicar mais ou menos como funciona aqui. Eu faço as lives aqui, depois eu passo lá pro meu canal do YouTube, entendeu? Algumas pessoas geralmente entram, né? Fica com um número legal durante, né, a nossa live. O pessoal vai chegando, mas eu gostaria de ressaltar que o público maior mesmo está lá no canal do YouTube, né, onde eu posto os vídeos às terças, mas devido a essa semana até peço desculpa pro pessoal que eu ainda não postei a última live, mas hoje eu vou estar postando. Foi uma semana bem corrida de muito trabalho, né? Mas estamos aí dando continuidade à nossa série de live. E hoje tenho você aqui como meu convidado, né? Espero que você esteja se sentindo confortável, pode ficar bem à vontade. E nosso tema de hoje é memórias, e nada melhor do que trazer você com seu expresso de memórias, a sua nova obra literária, para a gente conversar sobre as memórias importantes, como a gente tratar essas memórias, o que, que a gente pode tirar e usufruir de bom do seu novo trabalho literário. Você pode se apresentar, por favor? Meu nome é Valdemar, né? As pessoas conhecem mais como Reizinho. Acabou que é um apelido de infância que ficou como nome artístico. E algumas pessoas, quando eu chego hoje, falam assim: ó, não, quem é Valdemar? O Valdemar é o Reizinho. As pessoas têm essa dificuldade um pouco. E a questão do público, cara, isso para mim é o de menos. Se só tivesse você, tivesse só mais uma pessoa, eu acho que o importante é sempre a gente falar um pouco da nossa experiência, de poder agregar algo a alguém e poder aprender algo com alguém. Então, conversar contigo é sempre um aprendizado também. E de onde surgiu o Reizinho? Como que foi esse apelido aí, Reizinho? A minha avó morava ali na Rua Zé de Alvarenga, bem no calçadão de Caxias mesmo. E eu só tenho irmãs, né? Eu tenho duas irmãs. Teve outras duas irmãs que chegaram a falecer, uma não gestou, a outra chegou a nascer, mas faleceu ainda neném. E só tenho primas. Eu não tenho primos por parte de mãe. E no quintal da minha avó também, que ela tinha uma casa para alugar, tinham mais meninas também. Eu era o único homem do quintal. Então, o pessoal, o reizinho do quintal, o reizinho do quintal. E esse apelido foi crescendo, crescendo, crescendo e pegou. Entendi. Você tem sempre, assim, pelo que eu pude acompanhar do seu trabalho, da sua obra literária, né, que eu dei uma olhadinha lá, olhei seus livros, eu consegui sentir um grande apreço pela família, né, um grande respeito, né, pela sua história. E eu acho muito incrível quando a gente valoriza, né, aquilo que a gente já vivenciou, né, a gente traz isso como memórias, reúne essas memórias e transforma isso numa forma de você se comunicar com as outras pessoas também. Porque no seu livro não é só a sua história, né? É como você vivenciou essa história dentro do nosso município de Duque de Caxias. Então você pode conversar para a gente, né, falar do seu livro e contar como surgiu, né, essa questão do expresso de memórias. Sim. A questão da família tem um ponto bem interessante, porque por parte de pai, eu sou de família cigana, Calon, né? Que são várias divisões de ciganos. Você tem o Calon, tem Caldeirache. Eu sou do Calon, que é aqueles mais comuns, que é o que lê mão na rua, as mulheres sempre, não os homens, e estão sempre caminhando no dia a dia com as pessoas. É assim, como cigano, você tem que valorizar a família. Por que valorizar a família? Nossas raízes vêm da família. Então, se você não conhece o seu passado, o passado da sua família, você nunca vai se conhecer como pessoa. Então, você tem sempre que buscar a história de sua família, as origens, porque se você reparar, não só você, como qualquer pessoa, os dons que você tem hoje, alguém da sua família tinha lá atrás. E isso é passado de geração em geração de uma forma meio que inconsciente. Aí alguns chamam de inconsciente coletivo e tudo mais. Então, assim, o conhecimento familiar é importante para tudo na vida. Para você produzir qualquer coisa, independente de formação acadêmica ou não. Então, algumas religiões utilizam até isso como questões de aprendizado e necessidade. Uma das igrejas mais famosas, assim, que fala em raízes familiares,
são os Mormons, né? Jesus Cristo nos últimos dias, que eles têm um banco de dados, o maior do mundo, onde você faz um levantamento de familiares, você manda certidão de casamento, certidão de nascimento, tudo para esse banco de dados, e esse banco de dados é aberto ao público. Então, isso é uma coisa muito importante, você avaliar sempre a questão familiar. E do livro, justamente baseado nessa questão de conhecer a família, quando meu pai faleceu, no sepultamento dele, eu conversando com minhas sobrinhas, e falei assim, seu avô está falecendo e um montão de histórias que ele não pode contar mais. Aí uma virou para mim, que história? Meu avô era advogado. Eu falei, não, ele foi advogado, mas ele foi outras coisas. Então, meu pai foi uma pessoa, assim, preso político, foi líder da União Estudantil, não só de São João, como Nova Iguaçu, Caxias ele frequentou um período, e na Uni ele também teve participação, antes de derrubarem o prédio, aquelas coisas todas. Passeatas dos 100 mil, meu pai foi um dos que ajudou a organizar, entre tantas outras coisas em Niterói, que aconteceu um baile que prenderam um montão de gente, fizeram uma marchinha da máscara negra que criticava a ditadura militar, e elas não sabiam dessa história. Estava num período complicado, onde a ditadura estava tendo muita evidência, como se fosse algo bom, e algo que se perdeu no meio do caminho, onde as pessoas não perceberam o quanto se perdeu na ditadura militar, como as coisas eram censuradas e como você perdeu ali anos, né, de evolução. Falando em questões de ditadura militar, eu venho antes com situações que avançaram um período, por exemplo, no Juscelino Kubitschek, vou puxar um pouco de sardinha para os ciganos, né, que nós tivemos 2 presidentes ciganos no Brasil, e poucas pessoas sabem disso. Juscelino era um deles, e ele fez questão de criar estradas para levar a todo canto do país, carros e tudo mais, facilitava até a viagem dos ciganos, que os nômades, que hoje são chamados ciganos sedentários também, porque nós temos casa fixa, nem todo mundo vive mais em acampamento. E um outro presidente cigano, que era o Washington Luiz. Então, assim, nós temos uma questão de estradas para caminhar. Você conseguia levar, parafraseando a música, né? O artista tem que ir onde o povo está. Você pode ir de qualquer maneira, que você tinha um trem para caminhar, mas não funcionava tão bem como tudo. Então, assim, esses detalhes da história são bons a gente ir juntando, e o tema que você pegou de memória é importante por isso. Essas memórias que nós vamos resgatando hoje, elas são importantes para criar a nossa população, a nossa cidadania. E a história de todo mundo, todo morador da Baixada Fluminense, do Caxias, do Estado, ela é importante porque ela conta a história de um povo. E as pessoas têm que se conscientizar disso. Sim. A nossa história não é particular, é uma história geral que ajuda a construir a história do município. Você acha que, de uma certa forma, as suas memórias, ou as memórias aqui do nosso município, te fizeram curar por dentro de certos dilemas, quando você começou a reunir essas memórias, porque acredito que tenha sido um trabalho, né? Juntar tudo, buscar as informações. Isso te curou? A informação te curou? Olha, parte não da... de uma dor física, né? Mas de um sentimento, assim, uma cor interior. Sim, assim, parte da questão da história do livro, eu já tinha parte pesquisada. Porque havia o processo de anistia, né, para quem foi preso político e tudo mais, e nós tínhamos feito esse levantamento para poder pedir a anistia do meu pai, porque ele foi preso na Ilha Grande, foi preso no DOPS, foi preso no Rei, foi torturado. Aqui em Caxias mesmo, ele chegou a ser preso com o Barbosa Leite, o Laís da Costa Velho e outros jornalistas importantes aqui no município. Então, assim, a gente já tinha esse levantamento do meu pai, mas era algo que ele evitava conversar dentro de casa, para não trazer dor para as pessoas. As questões da minha mãe mesmo, que sofria por isso, que as crianças, minhas irmãs eram pequenas, eu só nasci nos anos 80, então já peguei a parte mais light, não peguei essa questão da prisão dele. Mas assim, minhas irmãs eram pequenas em casa, e minha mãe ficou praticamente como uma solteira esse período de prisão e perseguição, porque ela era perseguida pelos militares também nos locais de trabalho. E assim, questão de cura, além de fisioterapeuta, eu também sou psicanalista, e o lance importante é você externar tudo aquilo que você sente. O livro possibilitou fazer isso. Eu não podia mais dialogar com meu pai da forma que eu dialogava antes.
Lógico que eu posso sentar ali num canto, conversar com ele mentalmente, mas não é a mesma coisa. Então, assim, com o livro, eu comecei a botar para fora tudo aquilo que eu precisava saber, fui procurar familiares para ajudar. Só que tem umas coisas que as pessoas não contam, mas hoje em dia, você está com um país dividido em direita e esquerda. E muita gente não sabe bem o que é isso ainda. E dentro da minha família, tem essas questões também. Porque o meu pai, ele nunca foi comunista. Meu pai era do PDT. E o PDT é socialista, é diferente do comunismo. E dentro da minha família, meu pai era taxado como comunista. E muita gente ligada à direita da família ficava assim, não, porque é marginalizado, é uma coisa errada. Então, assim, levantar a história, botar uma releitura, pegar documentos militares da época, que a gente conseguiu pegar algumas coisas, mandatos de prisão, coisas desse tipo, ajudou a resgatar e mostrar que o que meu pai fazia em si não era uma anarquia, era algo em lutar pelo poder. Porque você tinha um falso poder, você tinha uma falsa liberdade. Essa falsa liberdade a gente tem um pouco ainda hoje. A gente não consegue expressar tudo que nós podemos expressar porque somos censurados. Não censurados pela mídia, censurados pela nossa família mesmo, pela sociedade, pelo nosso vizinho. As pessoas botam rótulos, né? E esses rótulos são complicados de quebrar. Com a literatura, você escrevendo, você expondo isso, você consegue quebrar alguns rótulos e, ao mesmo tempo, parando para analisar o que você leu depois, você consegue ver assim, caramba, eu estou agindo igual fulano e não percebi. Opa, esse ponto aqui não está legal, não estou esclarecendo bem a minha comunicação. Essa questão de se comunicar, as pessoas têm muito esse medo de se comunicar e errar na comunicação. Durante muito tempo eu tive muito medo disso. E eu tentava me comunicar sempre, só que quando eu compreendi que o que eu falo nem sempre é que os outros querem entender, as pessoas às vezes elas te escutam se armando para responder a você. Então assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não o que ela entende. E você entende, pegando o meu livro, você vai ter uma visão, minha visão, visão da minha família, e você pode discordar ou não. E está tudo bem isso, as pessoas têm que compreender esse fato. Não é tudo 880. Não, as pessoas têm opiniões, entendeu? E a literatura facilita bem nesse ponto. Então me ajudou em muita coisa, ajudou a superar um pouco da dor, e foi uma forma assim de eu poder mostrar quem era meu pai. Então botei também aqui situações da minha mãe, botei questões familiares mesmo quando vieram de Portugal, quando vieram da Espanha, da região de Madrid. E fui levantando esses pontos todos, botando a árvore genealógica da família toda ali, e documentações da família que eram para provar questões de origem ciganas e tudo mais, muitos familiares não liberaram para mim. Porque existe um preconceito, né? Entendi. A xenofobia. Além do preconceito, também é um mistério, né? Do povo cigano, das origens, né? Sim, mas assim, vai muito mais além, porque é xenofobia. Só que hoje, Sim. o que se tem de conhecimento cigano é uma história mais oral, pouco se escreve. Então, esse pouco que se escreve, o que acontece? As pessoas se baseiam nos ciganos de Umbanda. Nada contra, é importante, ajudou muito a cultura, principalmente nos anos 80, porque até então, quando você falava que era cigano, opa, segura as crianças, toma conta dos cavalos, vão roubar a galinha. Era sempre visado nesse sentido. Hoje, quando você fala, eu sou cigano, sim, tem gente que vira para mim e fala assim, mas eu também sou. Ele, tá, mas você é de qual etnia cigana? Confundem, né? Outro caminho. E, na verdade, a cultura cigana e o que é praticado na Umbanda como povo cigano é diferente, né, cara? As pessoas, acho que não têm essa consciência, né? E talvez na sua inocência acabam achando que é a mesma coisa. Mas não é. Né? Tem coisas simples que eu costumo falar. Primeiro ponto, eu fui numa festa que me chamaram uma vez, e aí falaram assim, ué, mas cigano com preto, então não é cigano, é Exu cigano. Porque cigano não usa preto. Eu falei, mas por que cigano não usa preto? Não, porque não usa preto. Eu falei, bem, o preto serve para botar mistério, para ocultar as coisas. Então é usado em muitas magias ciganas até. Se usa panos pretos para você fazer uma magia coberta. E isso magia cultural, não digo magia de feitiçaria e tudo mais. São magias ciganas culturais. É assim, e a pessoa confunde isso. Outro ponto que entra,
que isso me incomodava um bom tempo e hoje eu já aceito melhor, é que você vai num centro de Umbanda e você tem a bandeira cigana lá. Sendo que assim, se for falar, Bandeira de... eu sou contra pelo seguinte fato, a bandeira, ela vem nos anos 70. Ela foi criada nos anos 70. Uhum. Então, seria basicamente pegar Maria Padilha e você botar uma bandeira da Espanha em Maria Padilha. Só porque tem um castelo de Maria Padilha na Espanha. Não tem nada a ver. Você pode ter Uhum. um cigano espiritual que nunca foi cigano pessoalmente em vida. Ele tem um ensinamento daquela base, ele consegue entender um pouco daquilo ali, mas de repente ele nem foi cigano. E aquelas outras questões que eu falo. Por que de uma bandeira dos anos 70, que muitas das vezes esses ciganos que trabalham com incorporação, independente da fé de cada um, as pessoas têm crença que foram ciganos que viveram, Vladimir não nasceu nos anos 70, então ele jamais aceitaria uma bandeira cigana, porque não era a bandeira dele. Então não existia uma Uhum. bandeira cigana, ela surge nos anos 70. E aí, que é aquela roda da bandeira indiana, que se usa também, que é o ciclo da vida, o céu, a terra, né? Toda Uhum. essa questão. Mas isso vem nos anos 70. E é uma coisa que quando a gente vai explicar para algum umbandista, ele fala, não, mas tem a bandeira porque está certo. Não, tudo bem, a gente vai discutir por isso. Aí o ponto que eu falo, quando a pessoa fala, eu também sou cigano. Desculpa, mas você trabalha com um cigano na Umbanda. E se quiserem falar que são ciganos, eu também não tenho contra isso não. É etnia. Então no Brasil, você se autodeclara. Você pode se autodeclarar negro, você pode se declarar qualquer etnia. Sendo que é assim, com a Sim. etnia cigana, o importante de qualquer etnia que se use é que você estude sobre ela para falar sobre ela. Porque aí quando você não estuda, você propaga mentiras sobre um povo e essas mentiras se tornam verdades. E as nossas verdades passam a ser mentiras. Então, por isso eu botei Uhum. um capítulo sobre ciganos também no livro, para explicar essa questão. Relacionado à sua família, à sua origem, ao seu povo, né, à sua história. E tem uma questão que eu queria até conversar contigo sobre a definição da arte. Eu vou trazer isso para você, você vai conseguir entender aonde eu quero chegar. Você falou da questão da interpretação, de que eu posso entender de uma forma, outro pode entender de outra forma. O que eu vejo hoje em dia é as pessoas querendo justificar, né, os seus conceitos. E, na verdade, a arte, ela não tem uma definição específica, né? Dentro da sua subjetividade. Então, assim, quando a gente traz as nossas memórias, né, principalmente quando a gente constrói, como você construiu uma obra literária sobre as suas memórias, e a gente lança aquilo como um material informativo, educativo, artístico, né, pode surgir de tudo. Tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar, tem gente que vai, pô, muito maneiro e tal. Mas a interpretação daquilo que você faz não vai definir o seu todo. Você está entendendo? Não tem uma definição exata na sua arte, né? A sua arte, ela se resume, ou não se resume, ela se define naquilo em você, é o seu coração. E o nosso sentimento, a nossa vida, ela muda, né? Ela sempre está mudando, né? A roda sempre está girando e as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, não tem como definir em um contexto só o que é múltiplo, porque a gente não é uma coisa só, né? Não tem como definir um conceito diante de todo um acervo de um memorial, né? Não existe um conceito, existe multiplicidade, existe história, existe histórias atrás de histórias, né? Na verdade, não existe nem toda a história, porque nem tudo foi colocado. Então, se tem algo que eu não gosto, é que definam a minha arte. É indefinível, é única, entendeu? Não tem definição, né? Não tem como resumir ou justificar em palavras aquilo que a gente sente. É só fazer, é só experimentar, entendeu? É gerar os posicionamentos, é gerar as emoções, e é assim que funciona. Pelo menos para mim, quando eu estou criando, né, um EP, escrevendo uma canção, entendeu? O que você sentiu quando você... As pessoas me perguntam, essa música está falando sobre isso. E na verdade nem é, tá entendendo? Essa música é para alguém. Ou na verdade nem é para ninguém. Eu fiz para mim mesmo, tá entendendo? Eu fiz porque eu vi algo acontecendo e eu quis compor sobre, tá entendendo?
e aí as pessoas criam, né? E geralmente, como você falou, principalmente na questão cigana, as pessoas não têm conhecimento sobre isso. Na verdade, questão de religião no nosso país, você sabe que o preconceito é muito grande, né? Tudo é demonizado aqui. Então, realmente eu entendo, né, essa questão. E assim, a gente tem que ter um cuidado, né? Até onde a gente vai e realmente com o que a gente fala, né? E se moldar, né, diante dessas atitudes, o outro vai pensar, se tornou muito chato, né? Porque a gente fica sempre muito cauteloso com as nossas palavras. Porque a gente, não é que a gente vai ser algo, que a gente vai cometer algum certo tipo de preconceito, mas é que tudo hoje em dia é motivo para gerar um mimimi, ou gerar uma confusão, ou dizer que você está sendo isso, aquilo. E na verdade nem é, entendeu? Eu acho que, como você colocou, as pessoas estão presas assim numa linha, né, num pensamento construído muito cruel, né, que falta ou então que não inclui as demais partes, entendeu? Né? Então, assim, a gente precisa romper, pelo menos eu tento romper, né, com o meu trabalho artístico, essa linha. Eu tento rabiscar o papel inteiro. Você está conseguindo entender? Porque aí eu consigo atingir muitas pessoas, entendeu? Eu não gosto de me definir por uma coisa só. Eu não gosto de cantar só um segmento, entendeu? Eu não sou uma coisa só. Igual eu falei lá, que quando a sua mãe me perguntou, né, minha religião, a gente estava lá na feira, eu falei, eu sou livre. Você está entendendo? Porque você se define em uma coisa só e você fica preso naquilo. E você é tanta coisa para se prender numa coisa só, né? Tem tanta coisa boa por aí, porque eu vou me identificar ou vou me politizar, né? Vamos botar assim, me politizar de uma coisa só. Eu vou me politizar pelo amor ao próximo, entendeu? Me politizar pelo que me faz bem. E eu gostaria que você refletisse sobre essas paradas aí que eu estou falando aqui com você, e você trouxesse também a sua reflexão sobre, né, esses meus posicionamentos. Eu fiz um mix aqui do que você falou e vou tentar expressar esses pontos todos. Cara, é assim, se for pegar pelo ponto, eu sou aquariano, né? Então, aquariano não se preocupa muito que os outros vão pensar ou que deixa de pensar. Houve um período que eu não estava sendo eu quando eu comecei a tentar fazer isso. A analisar o que os outros iam pensar, o que iam dizer. Até que chegou um ponto, eu apertei aquele botãozinho do F, que o pessoal virou moda, agora aperta ele, e vou voltar a ser o que eu sou. E isso, de uma certa forma, na minha vida sempre foi assim. Eu comecei como guitarrista, né? Na verdade, violonista, depois comecei a ser guitarrista. Então, toquei em algumas bandas aqui no município, gravei na época fita demo, que o pessoal gravava fitinha demo, aí levava para as rádios, levava para um montão de coisa. Aí também gravei DAT depois, que também não funcionou muito bem, depois veio MD e por fim o CD. E com isso eu fiz produção musical também, para aprender, não só como arranjador. Cantar, eu nunca gostava de cantar muito não, porque eu não gostava de me ouvir cantando. Eu gostava de me ouvir tocando. E hoje eu quase não toco mais. Não como lazer, como expressão. Eu toco mais na questão de musicoterapia, que foi uma pós que eu fiz, onde eu utilizo a música como tratamento. Mas assim, quando eu comecei na música, eu ouvia muita crítica. As pessoas elas querem te criticar, apontar o dedo sempre. Pô, cara, podia ter feito isso melhor, podia ter feito aquilo outro. Aí eu viro para essas pessoas e falo assim, senta aqui, faz comigo. Não, mas agora, não, vamos sentar aqui, faz comigo, para a gente poder fazer melhor. E isso aconteceu em vários momentos na minha vida. Então, depois de música, eu fui para dança. Aí dancei muito tempo, até na época tinha a academia Estúdio A, que era da Paquita Andressa, aqui em Caxias. E eu dançava com o Fly, que era do Ken Dance, ele tinha montado um grupo também, depois acompanhei ele para Maria da Graça. Eu já fazia parte, eu fui um dos pioneiros da dança de rua aqui em Duque de Caxias, porque eu vinha do jazz de rua, lá de Vila Isabel, onde na época não se chamava de dança de rua, porque já rotulavam, o homem dança, então ele é gay. Então já rotulavam dessa forma. E como nós usávamos o jazz para se expressar, as calças apertadas, às vezes a gente cortava a camisa aqui um pouco abaixo do peito, né, para poder ficar mais livre. O pessoal, tô falando que tá rebolando muito. Então já vinha a crítica, já vinha a pré-definição do que você era. E dali chegou um momento, dança de rua virou moda. Aí encheu, blum, foi um boom.
né? Quando eu ia aprender movimento de chão, nós íamos para o prédio da Coca-Cola lá em Botafogo, isso eu conto até no livro, que é um prédio todo marmorizado, que a gente usava a entrada do prédio para ficar treinando, porque você tinha calçada, aí tinha a parte alta do prédio, essa parte alta era um jardim com mármore e a outra portaria. Então esse jardim com mármore a gente usava para fazer movimentos de dança de rua. E é ali que a gente aprendeu se quebrando mesmo, aprender a fazer moinho de vento e tal. E daquela galera saiu o Tico e Teco, que foram dançar com latino, dançaram o Kelly Key depois. Então amigos meus que foram para o meio musical, continuaram aparecendo, isso sempre rolou na minha vida, pessoas que batalharam comigo e hoje estão lá como sucesso. Um deles que eu tive a oportunidade de conhecer, que foi o Humberto, no Engenheiro do Havaí. O Humberto, ele fala mais ou menos o que você diz. Ele faz a música falando de uma coisa, quando a pessoa vem, qual o significado da música? Aí chegou um dia ele respondeu assim, olha, eu não sei o significado ainda, vamos ver o que as pessoas acham melhor aí, que aí o que eles falarem que eu achar mais interessante eu uso como o significado da música. E é mais ou menos isso que acontece. E às vezes você faz uma música falando do seu outro eu, e a pessoa não está falando de alguém que ele ama, não, você está falando do seu outro eu. Nós usamos várias máscaras no dia a dia, né, para poder ser aceito no meio social. Então, às vezes, você como artista, você consegue separar essas máscaras. Então, isso eu comecei a juntar depois que eu fui para a análise como psicanalista. Porque você tem que fazer um processo de análise para se entender. Então, eu consegui juntar o reizinho guitarrista, o reizinho dançarino, e aí eu fui para o teatro também, eu consegui juntar aquela feição toda teatral, tudo mais. Meu padrinho de casamento, que era meu grande amigo, Renatinho Ribeiro, que era aqui de Caxias, era um cara que não foi valorizado na nossa cidade. É um cara que foi como guitarrista, ele acompanhou o Steve Vai, chegou aí por Red Chili Peppers no período que a Polícia Federal estava em greve, então ele não conseguiu o visto permanente, ele teve um visto provisório, mas não conseguiu ficar no Red Hot Chili Peppers. Gravou com Sandy Júnior, por último ele estava tocando com Dado Dolabella. Mas assim, é um cara que fez uma história muito grande, e a família dele é conhecida aqui no município, porque, não sei se você vai conhecer, mas quem é daqui da área do Centro de Caxias conhece, o Edifício Machado, bem ali na antiga Praça do Relógio, Praça da Emancipação, e aquele edifício é da família dele, é da família Machado, então Renato Costa Machado. E você vê lá no portão do edifício tem o RCM. Então, assim, são coisas importantes do município que as pessoas às vezes não conhecem. Jarará, que é Ratinho, que morava aqui no município, entre tantos outros que eu posso citar vários, né, para não sair do que você me perguntou, me identificando na parte musical e na parte minha como artista. Chegou um período que eu ganhei uma câmera do Rogério Torres, professor de História aqui no município, eu queria montar alguns documentários. Procurei ajudas de pessoas ligadas a cineclubes, pessoas ligadas a documentários, e as pessoas eram assim, pô, tô sem tempo, não dá para te ajudar. E eu nunca liguei para isso, então eu vou fazer sozinho, vai sair do jeito que sair, tá bom. Então eu ia filmar, filmei Fortaleza do Tenório, filmei a Chácara do Tenório, filmei o Educandário Maria Tenório ainda funcionando, e fui filmando aquilo tudo, filmei o terreno Joãozinho da Gomeia, fiz algumas coisas, não ficou bom. Tudo bem, cara, foi o que eu consegui fazer sozinho. São coisas que eu consegui fazer e fiz da forma que deu pra fazer. E assim, e depois de pronto, é bem crítica. Por quê? Prego que aparece é para levar martelada. Então, mas ninguém sentava, vamos fazer. Com o livro foi a mesma coisa. Aí com o livro eu tive que virar multitudo. Eu já trabalhava em jornal, né? Eu sou jornalista pela lei também. E assim, eu já paginava, questão de revista, que eu tive uma revista chamada Brasil Primeiro Mundo, que depois virou Brasil Livre, por causa do movimento do Brasil Primeiro Mundo, que não tinha nada a ver com minhas questões políticas. Mas como eles levantaram esse movimento, a gente mudou o nome da revista. E assim, eu tive que aprender a paginar, tive que aprender a criar tudo no livro. Algumas coisas que eu não sabia fazer, eu paguei para serem feitas, né? Registro, tudo mais, e fui me virando nos 30. E assim, realmente não me defino como uma situação só. Eu me defino como um multiartista, independente de estar no palco ou não, porque viver também é uma arte. E isso é interessante para as pessoas também, eu gosto de frisar isso, porque se a pessoa está te dizendo não, não quer te ajudar, faz sozinho, não está conseguindo fazer sozinho, dá um Google, vai lá para o YouTube, pesquisa, você vai conseguir aprender. E foi assim que eu fiz muita coisa na minha vida.
Então, acho que você já deve ter passado muito por isso, a pessoa ri. Ah, Thiago vai virar cantor, a pessoa Faço fica... até hoje. Né? Então, acho que eu te respondi, não sei. Faço até hoje. Respondeu, então, eu faço isso até hoje, mano. Tipo, a gente que é artista independente, a gente sabe como é do Reizinho. Porque, assim, eu sempre fui muito pra frente, entendeu? Eu sempre fui além do meu tempo. As pessoas falam, é além do seu tempo. Mas eu, quando eu tinha 17 anos, eu já tinha um posicionamento sobre a minha sexualidade, sobre as minhas questões políticas, sobre a diversidade cultural muito grande. Porque, assim, 17 anos, na época que eu tinha, né? Porque para completar 30 agora, não é a mesma coisa de 17 anos de um cara de hoje em dia. Você está entendendo? Para você ver como que em pouco espaço de tempo a nossa geração mudou, entendeu? Então, assim, eu sou de uma época muito tradicional. Então, basicamente, tudo que eu acreditava era surreal, tá entendendo? Quando eu escrevi a minha primeira música, que eu cantei, eu era de uma igreja, né? E quando eu tinha 13 anos, eu escrevi a primeira música. O cara virou para mim e falou assim, eu cantei a música para ele, falou, essa música não tem como ser tocada não, isso não existe não. Isso não faz sentido. E o cara era tecladista que falou isso para mim. Cara, com 14 anos eu consegui o meu primeiro teclado. Com 15 anos eu já estava desvelando os meus primeiros acordes. Com 16 anos eu tive a noção musical, entendeu? Porque uma coisa é você aprender, você que é músico, tu sabe. Uma coisa é tu aprender a tocar os acordes. Outra coisa é você ter a noção musical. Você ter o domínio do campo harmônico. Tá entendendo? Quando eu aprendi isso, eu toquei qualquer coisa. Entendeu? Porque eu sabia, eu escutava muita música. Mano, eu cresci escutando Cristina Aguilera, Pitty, enfim, que eu lembro, Evanescence, entendeu? Então, assim, a diversidade musical eu acompanhava era muito grande. Noção do que eu estava fazendo com aquela idade. Então, eu sabia que eu conseguia fazer. E eu sabia que era possível tocar. Você está entendendo? Só que entra justamente isso que você falou. As pessoas não valorizavam. Por quê? Porque eu já tinha os trejeitos, tá entendendo? Porque eu era uma pessoa afeminada, tá entendendo? Por eu ser gay, você tá entendendo? Então, assim, e o que que acontece? O preconceito, a ignorância, faz matar, né, em algumas pessoas, porque graças a Deus eu nunca deixei isso morrer em mim, a essência da arte. E é justamente quando eu entro atualmente com a minha pesquisa do mestrado, você está entendendo? Que é você recuperar a poética da infância. É você se sensibilizar de novo e recuperar aquilo que te mataram no passado. Porque hoje você é uma pessoa inteira, consciente, você é capaz de fazer. Tá entendendo? Porque tem muita gente que cresce com essas marcas. Graças a Deus, eu sempre fui muito louco, eu fui a ovelha negra. Então, as coisas que vinham para mim, tipo assim, eu sofri muito, mas assim, são as minhas memórias, tá vendo? Eu sofri muito, mas eu soube transformar. E a poética, a composição, sempre me levou para um lugar de conforto. Você está entendendo? Então, assim, a arte de compor, a arte de tocar um instrumento, de você desvelar, de você sensibilizar pela canção, é uma coisa muito pura. Tá entendendo? Então, uma coisa que eu sempre falo é que meu teclado é o conhecedor das minhas lágrimas, dos meus maiores segredos. Entendeu? Porque, inclusive, eu estou apoiando meu celular no meu teclado. Como ele me sustentou quando eu pensei que fosse cair. Tá entendendo? Tipo, eu nem sei nem como parou de funcionar, porque o quanto eu já chorei aqui nesse negócio, você tá entendendo? E assim, foi uma loucura, entendeu? E eu fui juntando. E hoje eu tô aqui, né? Eu já vou completar 30 anos, né? Consegui, depois de um tempo, ter meu próprio dinheiro, comprar um teclado melhor, tá entendendo? Mas não foi fácil, eu tive que estudar, eu tive que compor, eu tive que aprender a tocar, e aprender a tocar sozinho também não é fácil, tá entendendo? Tipo, para você abrir os seus olhos. Eu sempre quis estudar na Vila Lobos, não tinha condições, porque as pessoas, assim, não acreditavam no meu sonho, você tá entendendo? Ou então achavam que eu não seria capaz, você tá entendendo?
Mas quando você é, cara, tu é. Não adianta quererem roubar de você. Tu tem. É como você falou, tá no seu sangue. Tá na sua origem, tá entendendo? São as memórias, são as pessoas que te fizeram, independente de onde você tá. Então é por isso que é sempre bom a gente trazer esse tema de memórias para você visualizar a sua essência, visualizar os seus contextos. Porque aí sim você pode dizer, hoje eu estou inteiro, entendeu? Claro que sempre tem um pedacinho para encaixar, né? Mas hoje eu estou mais forte do que eu era antes. Hoje eu posso. Você está entendendo? Hoje eu posso, sei lá, pagar uma gravadora e gravar a minha música. Porque eu trabalho para isso. Você está entendendo? Tipo, e não é feio falar eu tenho condições de fazer. Porque eu tenho, tá entendendo? Eu vou fazer. Eu lutei muito para ter. Você está entendendo? E realmente vão vir, vão criticar que isso é mundano, isso não é de Deus. Cara, não interessa, é o meu trabalho, entendeu? É o que eu gosto de cantar, é o que eu gosto de fazer, é dessa forma que eu sou. E é dessa forma que o Senhor me concedeu, né? Porque se eu canto motivado, enriquecido pelo talento que o Espírito Santo me deu, tá entendendo? Se eu produzo isso que eu produzo, as canções que eu produzo, foi porque ele me deu. Foi porque ele me fez assim. Você tá entendendo? E isso machuca muito essas pessoas que são extremistas, tradicionais. E eu sou uma ferramenta para machucar eles. Você tá entendendo? Eu sou totalmente o contrário, sabe por quê? Porque graças a Deus foi o que eu falei para sua mãe. Eu sou livre. E a liberdade incomoda. Você tá entendendo? E a liberdade incomoda muito o Reizinho. Porque é muito difícil você ser livre, né? Porque é tanta coisa que te prende, são tantos dogmas, é tanta, sabe, formalidade. Isso é cansativo demais. Você tá entendendo? A arte é liberdade, a arte não tem definição. Então, assim, é isso. Eu vou trazer. Eu vou deixar você falar um pouquinho, que eu falo demais, né? Aí você pode fazer o que você fez, refletir, né, nisso que eu estou falando aqui e trazer suas posições. Pessoas no mundo que nós estamos vivendo hoje, elas estão querendo matar o dom do outro, elas querem ser melhor do que o outro. É o que eu falo assim, eu sei das minhas limitações. Eu não gosto da minha voz. A pessoa vira, não, mas você canta bem, cara, mas eu não gosto da minha voz. É uma questão minha particular. Porque quando eu vou cantar, eu tenho que cantar mais grave. Então eu já não gosto daquela voz tão rouca. E já vem rapidamente, está querendo imitar Renato Russo. E não é questão de imitar Renato Russo, é porque eu me sinto mais confortável cantando mais grosso. E aí a pessoa vai botando os rótulos em você de tudo. Quando eu fui fazer todas as coisas que eu fui fazendo, eu comecei a tocar instrumento musical com 13 anos de idade. Com 15 eu já estava na minha primeira banda e compondo. Não compondo a música em si, porque eu não tinha muita noção. Eu fazia a letra. E quando eu começava a vir, cara, monta um solo. Eu não tinha noção de harmonia. Mas aí eu conheci uma banda, Pink Floyd. Cara, quer ver caras mais surreais que Pink Floyd? Os caras fazem uns negócios que não tem nada a ver musicalmente e casa bem. E era isso que eu fazia. Não, vamos jogar isso aqui, vamos jogar aquilo. Eu comecei a solar sem aprender solo. Eu comecei violão com o Bruno, na Igreja de Santo Antônio, né? Que era a igreja católica em si. E assim, aprendi muita coisa metendo a mão na massa para fazer. E as pessoas sempre criticando. Pô, mas isso aqui é uma porcaria. E, cara, você só vai reclamar de uma situação que você vê feita. E você só vai valorizar a pessoa, isso acontece muito no nosso município também, quando você faz sucesso lá fora. As pessoas são valorizadas aqui dentro hoje, são as que fizeram sucesso lá fora. Essa semana rolou um puta show aqui em Caxias, no Teatro Raul. Só um minutinho, Matheus. Eu queria desejar aí uma boa noite para a Deise aí do pessoal do Casarão que está presente na live. Ela desejou sucesso aí pra gente. E só para falar para ela que eu tô vendo que ela tá mandando mensagem aí pra gente. Mas pode falar, rolou um show aqui Rolou no Teatro um Raul puta Cortez. show essa semana, cara, que poucas pessoas souberam. Assim, talvez não era sua época, mas são pessoas que marcaram época. Foi na quarta-feira. Teve Biafra, Dalton. Eu cheguei a ver. Mas assim, a divulgação foi horrível. Eu fiquei sabendo na noite anterior, que eu não tinha como me programar para ir. Então, assim, muitos shows acontecem no nosso município dessa forma. Como você falou do Casarão, que eu lembrei que é Jardim Primavera,
Eu lembro de outras situações assim. Eu ia muito para Saracuruna. Tinha uma rádio ativa lá em Saracuruna, o Antônio Mendes era ligado ao Natal. E eu era muito amigo da Kelly Jorge. Sou amigo dela até hoje. E a Kelly hoje, ela não gostava da voz dela, e a Kelly hoje é a locutora número 1 da FM Dia. Ela conseguiu entrar na FM Dia, coisas que muitas pessoas que se consideravam muito bons aqui no município não conseguiam. Assim, eu vou falando um montão de coisas, não me vangloriando o que eu fiz, mas são coisas que fazem parte de mim, são minha experiência. Então, fui produtor musical e diretor de um programa na Rádio Flama FM, que funcionava dentro do Colégio Flama. E já tinha experiências de outras rádios, porque eu tinha vindo da Aquarup, eu ia na Som Lazer, eu começava lá enchendo o saco dos outros e entrava no ar. E o artista, ele tem disso, ele vai enchendo o saco até conseguir o espaço dele. Quando eu gravei meu primeiro trabalho musical junto com uma banda aqui do município, eu fui gravar em Botafogo, no estúdio do Hanoi, que depois virou Tá no D e tal, que é do Arnaldo Brandão, compositor de várias músicas com Cazuza, foi baixista do Raul Seixas, e assim você vai conversando com essa galera e você vai aprendendo muita coisa. Tem um cara que era criticado pra caramba, com toda a crítica que ele tem, hoje ele tem um público dele, por mais louco que as pessoas acham ele, que é o matador de passarinho, né? O Rogério Skylab. O Rogério Skylab, com a loucura dele, tem um público dele. Então você tem pessoas super valorizadas aqui no município que só são valorizadas depois que vieram lá de fora. O pai do Biafra morava aqui em Caxias e todo mundo zombava do Wilson Reis. É um alcoólatra. As pessoas estavam criticando nesse sentido. Sendo que assim, o Wilson tinha várias coisas interessantes, como você tem outros artistas interessantes no município. No Casarão mesmo, quando a gente faz a reunião do Marimba, que junta todo mundo, cara, você vê a produção cultural independente, sem apoio do poder público, sem verba, muitas vezes, a pessoa está vendendo o almoço para comprar a janta e consegue produzir cultura, entregar cultura de qualidade. Naquele evento que nós fomos na biblioteca, por exemplo, eu falei uma situação que eu senti que o diretor da biblioteca ficou incomodado. Eu não vou citar o nome da biblioteca, mas o diretor ficou incomodado. Por quê? Não, mãe. Por que eu vou dar o meu livro? Percebi. Eu vou dar o meu livro de graça, que eu paguei do meu bolso, tá? Não fiz edital na época, como eu também não fiz agora, eu tirei do meu bolso para fazer meu livro. Vou dar meu livro para a biblioteca, onde eles vão pagar num livro de... Aí eu citei o exemplo de Augusto Cury, vai pagar no livro R$80, dependendo do livro, e vão botar na biblioteca, e não vão pagar o livro de um artista local. Cara, eu toquei 6 anos na Feira da Comunidade de graça. Depois eu descobri que tinha uma verba de ajuda de custo. Eu nunca recebi essa verba. A pessoa, não, está falando que a prefeitura roubou. Eu não estou falando quem roubou, quem deixou de roubar, que foi a igreja, que foi a prefeitura. Eu estou falando que eu não recebi. Eu não tive apoio daquilo. E assim, para mim ter um pouco do conhecimento e ser mais valorizado, eu larguei o município e ia fazer coisas no Rio. E no Rio, eu dava um preço de outras pessoas, amigos meus, parentes, para poder ter espaço. Porque você não consegue o espaço direito. E tinha a questão da vergonha de morar no município de Caxias. As pessoas tinham vergonha de falar que moravam em Caxias. Depois que isso foi mudando. Aí o personagem do seu boneco e tal, que valoriza Caxias, valoriza entre aspas, cara. É um personagem com fome, barriga de verme, pobre, ladrão. Essa é a visão que botam na Baixada. Essa é a visão que sempre teve da Baixada. Então, as pessoas criam essas situações e depois reclamam da cidade que mora. Cara, mas aqui é um celeiro. Tem o Israel, que o rapaz a gente quer até o estúdio para você. O cara toca um montão de coisa. Tem o Thiago Martins, foi guitarrista do Biafra, agora não é mais ele. Só fiquei sabendo que não era ele ontem até, conversando com uma amiga. Você tem a Cíntia, que foi back vocal do Latino, mora ali na Laguna. Entre outras pessoas que moram aqui no município, cara, com toda história, que quando essas pessoas conseguem um espaço, elas acabam saindo daqui. Tem um outro que está sempre tocando aqui agora também, ele estava querendo voltar para Caxias, é o Sérgio Meireles. Sérgio Meireles foi guitarrista da Doutora Silvana. De vez em quando está tocando lá no Mussarela. Então, assim, são pessoas com talento
que são largadas pelo município, e não só por questão assim, o município não liga para eles. Não, cara, há pouco tempo atrás começou a se criar um inventário para saber quais os artistas que tem no município. Você não tinha um inventário de artistas no município. Uma Secretaria de Cultura que foi criada nos anos 90. Então, assim, você tem que valorizar o seu trabalho, primeiro, acima de tudo, acreditar no seu trabalho e depois acreditar no trabalho das pessoas que chegam contigo para somar. A partir do momento que você me chama para fazer um trabalho contigo aqui, me dá um espaço numa live, cara, teoricamente, pela lógica, eu sou obrigado a somar contigo, eu sou obrigado a te ajudar, porque você está me ajudando, você está me dando visibilidade. O marimba é dessa forma também. É lógico que não funciona totalmente assim. Algumas pessoas pensam no próprio umbigo. Não só no marimba, como em outros pontos também. Então, assim, se eu tenho um espaço... Cara, qualquer lugar. Mas Qualquer lugar tem isso. Isso que a gente tem que bater na tecla é mudar. É chegar pro coleguinha, ser meio aquariano mesmo. Pare de ser egoísta, abre espaço para todo mundo. Aqui não é só você. Você não é o dono da cocada preta. Entendeu? É você cutucar o cara para você saber que ele está incomodando. Porque às vezes ele não sabe que está incomodando. Às vezes ele não sabe que você está percebendo que ele está te usando. Então isso é importante, a gente abrir a boca para falar. Externar aquilo que você está dizendo assim. Eu sofria com isso. Pô, cara, isso que você está fazendo me machuca. Chega e fala. Porque teve um período da minha vida, quando eu estava com meus 20 anos de idade, eu pensei em suicídio. E eu não cheguei falando para os outros, eu estou pensando em me matar. Não, eu estava planejando me matar da maneira correta. Porque se eu anunciasse demais, a pessoa ia dar um jeito de me impedir. E assim, a própria vida ela se organizou para que isso não acontecesse comigo. Isso é uma outra história que eu só dei uma pincelada nesse sentido. Mas assim, então muito... Não, mas para a gente ver como que essas marcas são pesadas, né? Sim. Como isso causa grandes tremores na alma, assim, uma coisa terrível mesmo. Mas pode falar, irmão. Eu fiz alguns documentários, entre eles o Tenório e tudo mais. O que eu fiz? Peguei cantores do município. O Alan P,10, Beto Gaspari, a banda Cássios. Peguei pessoas do município e usei na trilha sonora do DVD. Então você tem uma galera que produz aqui no município que pode usar isso. Mais cedo, quando a gente começou a live aí, eu vi que o Igor estava na live. Então assim, o Igor produz muito documentário, muito trabalho de audiovisual aqui no município. Usa algumas coisas de músicos locais. Então, cara, a gente tem que se unir, fazer uma panelinha do bem, não é aquela panelinha assim, chapa branca de cultura. É só o nosso grupinho, não. É fazer uma panelinha assim, somos Caxias, vamos fazer junto. Vamos crescer o município. Legal, dominamos Caxias? Vamos dominar São João também, vamos somar com a galera de lá. Vai somando, vai crescendo. É o verdadeiro comer pelas beiradas. Aí quando vê, vamos falar assim, cara, a gente não depende da Secretaria de Cultura, a gente não depende da cultura, porque nós somos produtores de cultura. Independente de como façamos isso. Nós somos produtores. Você, o marimba tem um ponto interessante, porque junta vários professores. E o professor em si já é um artista, né? Porque você tem que improvisar e se virar nos 30 numa sala de aula, porque hoje você tem muita informação na ponta do dedo, então você prender o aluno é muito difícil. Períodos de graduação, períodos de pós e tudo mais, o que me limitava na sala de aula, que me incomodava, era o professor lendo slide. Cara, eu não quero ler slide, eu leio em casa, eu faço EAD, se for o caso. É mais fácil para mim do que eu ficar lendo slide. Então, assim, o ponto principal temos que acreditar em nós mesmos e parar de matar o sonho do outro. É ajudar. O que você acha que não está bom? Olha, cara, eu acho que poderia melhorar. Posso te ajudar nisso? Vai lá e ajuda o cara, mas não critica o cara. Porque tem muita gente boa aqui no município que eram criticados, que conseguiram espaços grandiosos. Pessoas, fulano toca mal pra caramba o baixo. E aí nessa, não, toca mal, então vamos ajudar o cara a melhorar. Tinha o Stanley, cara talentoso pra caramba. Tocou com roupa nova. Cria, aí acho que do Pilar mesmo, da região do Pilar mesmo, que o Stanley era. E a mãe dele, o pai dele, na verdade, mora até aqui, meu vizinho, aqui na Vila São Luís. O Stanley começou a tocar gaita, sax, depois flauta. Tá fazendo fisioterapia também, nem sei se formou. Então, assim, você consegue produzir, desde que você não perca a crença em você mesmo. Mas a função do artista principal
é ele fazer o que um pastor faz, um zelador de santo faz, é ele profetizar, ele propagar aquilo para gerar pessoas. Eu não posso ver em você um concorrente. Eu tenho que ver em você assim, um aliado. Você está fazendo o mesmo que eu, a gente pode somar. Sim, sim. E as pessoas têm concorrência. Então isso tem que parar, cara. Você tem vários grupos culturais, vários pontos culturais no município que não se comunicam. A própria prefeitura não se comunica. Se vai se fazer alguma coisa na Câmara, por exemplo, eu acompanhava muito isso quando eu ia para o Instituto Histórico. O Instituto Histórico ia fazer algum evento valorizando o município, e a Secretaria de Cultura recebia às vezes coisas, mas não lia. E aí faziam outro evento no mesmo dia, no mesmo horário. Então você separava ao invés de juntar. E isso acontece muito nos nossos grupos hoje em dia. Eu me estendi um pouquinho, mas eu acho que eu consegui captar aquilo que você falou e trazer um pouco disso. Não, tá tranquilo, pode ficar à vontade. O que eu percebo também, cara, é justamente o que você falou, o pessoal não se une, né, para fazer alguma coisa, ou então quando já tem algo assim, já tem aquele grupinho ali muito selecionado, entendeu? Já acho que se a gente reunisse grande parte, né, dessas bandas, desses artistas, eu, você, mas não sei quem, o Israel, cara, a gente montava facilmente um musical retratando, sabe, situações, né, da nossa cidade. Tipo assim, não cantar aqui música, cara, tem milhares de compositores por aí. A gente cria a gente cria a nossa própria obra, você tá entendendo? Isso é fácil pra gente. A gente tem quem faça, né? Mas falta o diálogo, né? Falta a sensibilidade, falta, como eu posso colocar? Eu não queria falar humildade, mas falta, chega a ser humildade, né? Mas esse zelo pelo próximo, sabe? Você distribuir memórias, você contar histórias, falta conversas como a gente está tendo aqui, né? A gente colocar assim você na sua vida, eu aqui na minha, mas em determinados pontos a nossa história bate, entendeu? E eu tenho certeza que o que a gente conversa aqui, que a gente dialoga, está dialogando aqui, muitas pessoas também passam, ou aqui da Baixada, de outros municípios, tem essa visão, assim, entendeu? Mas na hora de pegar para fazer, Cara, ninguém quer, entendeu? Então é justamente por isso que eu... Pode é o falar. que eu te falo assim, não é difícil, não é nem questão de falta de humildade. É ignorância mesmo. A ignorância que eu falo de falta de conhecimento. Porque eu sei que eu sou limitado. Por mais que eu busque sempre aprender, vai chegar um momento que eu vou estacionar, que vai ser até onde eu vou poder chegar. Então, qual é a maneira de eu crescer mais? Que eu não vou conseguir mais passar daquele limite que foi imposto para mim por um plano superior, que alguns chamam de Deus. Mas assim, eu só vou conseguir passar daquele limite que eu juntar o seu limite com o limite do outro, com o limite do outro. Então, assim nós vamos expandir de uma maneira geral. E essa expansão é possível porque quando eu falo que Caxias é um celeiro, agora com esse negócio de streaming, essas coisas todas, eu estava assistindo aqui outro dia Jiraya, relembrando minha infância, e tinha um cara aqui que montou um grupo de pagode aqui no município, que era Ronaldo e os Barcelos, que era a família Barcelos. E esses caras, eles fizeram a música do Jiraya em português, cara. E era que usava na Rede Manchete na época. Então você tem um estouro. Quando eu falo Jararaca e Ratinho, que moravam no Parque Lafayette, a pessoa fala, Jararaca e Ratinho, que nome estranho, eu não lembro. Tudo bem, você não vai lembrar. Anos passados, mas assim, a música do cara perpetua até hoje. Mamã, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. A música Jararaca e Ratinho. É cantada até hoje. Então, são pontas que as pessoas não juntam. Quando eu fui fazer o livro, que eu sabia que eu tinha meu limite, que eu procurei professores de histórias conceituados no município, entre eles a Marlúcia. A Marlúcia chegou para mim e falou assim, olha, tem algumas coisas que você esqueceu de botar. Marlúcia, o prefácio é seu. Pode botar à vontade. A Marlúcia me traz algo que eu desconhecia. Que o Jorge Amado morou no Parque Lafayette, em Duque de Caxias. Isso é contado pela esposa dele no livro dela. Ele, até uns anos atrás, na minha infância, eu lembro disso, ele ficava lá no calçadão de Caxias, distribuindo CD e tirando foto com as pessoas.
Você não sabia disso, não? Esqueceu desse detalhe, né? Assim, cara, Eu lembro disso, mano. tô falando de Jorge Amado escritor. Oi? Jorge Amado O é o escritor? escritor, né? Ah, tá. Mas tem um músico também que ficava fazendo essa parada aí. Pode falar. O Di Crow vinha para cá, o Agnaldo Timóteo vinha para cá fazer essas coisas todas. Mas assim, as pessoas veem o potencial no município, mas a pessoa tem que parar de pensar assim, o município é para ganhar dinheiro. Eu, quando escrevi o livro, eu escrevi para mim primeiro. Depois eu publiquei. Gostaram? Beleza, obrigado. Não gostaram? Então, entra na fila aí. Então, nesse ponto, a gente tem que ser um pouco arrogante, sim. Porque tem que conhecer o teu potencial e valorizar o teu potencial. Eu tinha um receio que as pessoas falavam assim para mim, assim, cara, você não é historiador, você é memorialista, ele não tem a ferramenta para fazer livros de base histórica. Eu parei outro dia pensando e fui correndo atrás, estudando, né? Aí é o que eu te falo, são coisas que a gente fala não só para vangloriar, mas porque às vezes as pessoas não sabem e falam besteira sobre nós. Cara, eu tenho graduação em teologia, tenho graduação em fisioterapia, sou jornalista pela lei, né? Tenho 9 pós-graduações e me inscrevi no mestrado agora. Então, assim, eu não tenho base para escrever um artigo. Passei como? Entendeu? Então, às vezes as pessoas não sabem, não têm essas informações de quem nós somos. E a culpa é nossa. Porque na ideia de querer ser humilde, não falar, não vou falar para aparecer, não é questão de não falar para aparecer. Você não vai distribuir seu currículo para todo mundo. Mas você tem que chegar e falar assim, opa, isso aí eu sou, isso eu sei fazer. A gente não se impõe às vezes, a gente aceita. Quando o cara chega para você e fala assim, mas você é afeminado, e daí? E eu falo e daí porque, assim, não usando isso, justificando qualquer coisa, levantando qualquer bandeira, mas eu acho a feminilidade, a mulher feminina, ou o sentido feminino, que isso Deus tem, o lado feminino também do Espírito Santo, que traz gemidos. Eu acho esse ponto de olhar como forma feminina, a forma mais sensível, porque o homem ele é abrutalhado, a mulher é mais sensível. Se você não juntar isso como artista, o seu trabalho fica muito mais limitado do que poderia ser. Então você traz, às vezes, uma questão mais sincera, expondo quem você é. Mas existe sempre esse lance, apontar o dedo, te julgar, que obriga você a botar as máscaras. E quando você bota as máscaras, você também se limita. Então, é um ponto que eu uso como psicanalista, que é botar o ponto assim, cara, você tem que ser você. Expõe o que você é. Tá te machucando, fala na hora, não guarda para chorar em casa, não. Eu não consigo falar sem chorar. Fala e chora ao mesmo tempo, mas expõe. Porque tem um lance interessante. Falando como homem, às vezes eu tinha vontade de chorar, ficava me prendendo na rua, até que chegou um dia, eu falei assim, sabe de uma coisa? Tô chateado, tô puto, eu vou chorar mesmo. Se alguém me perguntar, eu vou dar um fora. Ninguém me perguntou nada, cara. Alguns nem perceberam que eu estava chorando. Então, assim, porque a gente analisa, vamos fazer isso. E não vão fazer nada às vezes. Eu usava para soltar minha raiva mesmo, eu usava as artes marciais. Né? Eu fiz judô, fiz jiu-jitsu, fiz capoeira. Então era o momento que eu usava para extrapolar. Porque a música eu usava para botar o meu sentimento mais assim, profundo. Poesia. Parei de escrever poesia até, mas eu gostava de escrever poesia, botar em metáforas para a pessoa não entender realmente o que eu estava sentindo. E o instrumental tem disso. Só que como guitarrista, às vezes o solo ficava pesado demais, ficava muito abrutalhado, que mostrava um pouco do que eu estava sentindo. E numa dessas aí, eu lembro que uma vez eu fui num show, eu vou tentar não xingar aqui, eu fui num show e cheguei, ninguém me deu ideia. Nunca fui um cara bonito, sempre fui um cara normal. E eu fui pro palco. Aí quando eu desci do palco, aí começou bonitinho. Ô bonitinho, o bonitinho é o Carvalho, né? Porque eu cheguei aqui, eu olhei para você, você não me olhou, agora eu sou bonitinho porque eu desci do palco. Então rola muito isso. Quando você aparece, você passa a ser bonito. Cantor belo, lindo, maravilhoso. Então, é pejorativo com belo mesmo do pagode. Mas assim, você só começa a ser bonito quando você aparece.
E você tem outras belezas internas que as pessoas às vezes não percebem. Então, isso é o que eu acho que tem que ser sempre valorizado. Isso é a função do artista, isso é a função de um pastor, isso é a função do zelador de santo, do padre, extrair o melhor do outro. Não humilhar o outro, não falar assim, que eu sou bom e é isso. Eu sou bom, posso ajudar o outro a crescer? Toma aqui minha mão, cara, vamos crescer juntos. É fazer dessa forma. Isso falta na maioria dos artistas. E você vê assim, artistas famosos que fazem isso. Eu assisti um vídeo esse dia, até que Israel mandou, um cantor de Umbanda, que ele gravou junto com esse cara, e ele é meio assim, ele toca na igreja, ele toca na macumba, ele toca onde vai, ele toca, ele é profissional. E esse cara é afilhado da Beth Carvalho. Sim. E Beth Carvalho também apadrinhou o Zeca Pagodinho. E Zeca Pagodinho, por sua vez, apadrinhou um montão de gente. Isso não deixou eles reduzidos, pelo contrário, eles viraram populares. Eles passaram a expor mais coisa. Então as pessoas têm que entender isso. Você ajudar o outro, você não está pegando uma pessoa para te passar a perna. Você está pegando uma pessoa que vai te ajudar. Você lembra do Raul Seixas no final da vida? Que estava esquecido. Aí vai lá o Marcelo Nova, pega ele, pô, vamos fazer aqui Caldeirão do Diabo, fazer a música, você vai pro show, e aí o cara começou a fazer show de novo, morreu porque o Marcelo Nova forçou ele a ir pro palco. Não, não forçou, cara. O cara estava morrendo. O cara morreu como alguém de novo, que estava sendo esquecido, Raul Seixas. Então isso é importante. Para falar alguma coisa que eu falei muito. Não, mas é assim mesmo. É bom que a gente consegue colocar nossas ideias para fora, consegue conversar. E assim, quando a gente trata, né, um tema desse como memórias, né, é isso, a gente vai desabafando mesmo, né, cara? Porque as memórias é o nosso grande desabafo, são as nossas grandes reflexões, são nossas grandes teorias, né, nossas intimidades ali, colocadas assim da nossa maneira. E é muito bom você relembrar, né, cara? E você lembra, você agradece, né? Você muda. O que a gente não tem como fazer é voltar atrás, né? Não tem como voltar no tempo. Mas tem como pensar sobre ele para fazer diferente depois, ou então para dizer que faria tudo igual. Você está entendendo? Que tanto faz também, né? O importante é a gente viver, né? E viver feliz, viver da nossa forma, colocar nossas ideias, não prender ninguém, prender no sentido de sentimento. Você prender, quando eu falo, não vou prender ninguém, não vou deixar que nada faça com que a outra pessoa possa crescer diante das minhas palavras. Tipo assim, você não prende o sonho de ninguém. Eu não prendo ninguém, eu quero que todo mundo seja livre, sabe? Eu quero que todo mundo experimente de tudo. Porque, cara, a gente só tem uma vida, sabe? Tipo, agora aqui, né? Claro, são muitas vidas, mas no agora a gente só tem esse. Então, assim, vamos viver, vamos experimentar, vamos ser livres. Não vamos se prender numa coisa só. Acho isso tão cruel. As pessoas se não permitir fazer coisas assim, sabe? Porque uma outra pessoa, uma outra coisa disse que não pode. Eu acho isso muito triste, sabe? As pessoas caminham assim por um rumo de ignorância muito grande, entendeu? E quem é alguém para dizer que eu não posso fazer isso? Quem é alguém para dizer que eu não posso ser um cantor gospel? Tá entendendo? Quem vai dizer que eu não posso ser? Eu tô entendendo? Ah, porque você não é assim. Porque você é homossexual, não canta a música da igreja. Canto, eu vou cantar. Você tá entendendo? Porque não é da igreja, é minha música, é a música que Deus me deu. Você tá entendendo? Não tem rótulos. A minha fé não tá pautada no conceito de ninguém, nem na religião de ninguém. A minha fé está pautada nos meus princípios, sabe? No Espírito Santo que está habitando dentro de mim. Não no Espírito Santo que está sendo exposto de uma forma ofensiva pela boca de alguém. Você está conseguindo entender? Tipo assim, então assim, a gente vê tantas coisas, tanta... que é isso, mano. Aí a gente se juntar, cuidar, né, um do outro e ser livre, né? Acho que liberdade, refletir nossas memórias. Teve uma pergunta para você, o Tyler que te perguntou quais são os seus próximos projetos. Ele pediu aqui para eu te perguntar. Cara, o meu próximo projeto, eu estou escrevendo um livro novo, que eu não sei quando vai sair.
Porque eu sou assim, sou meio metamorfose ambulante, né? Eu começo a fazer uma coisa, daqui a pouco eu tenho outra coisa para fazer. A gente está fazendo a live aqui, eu me inscrevi no mestrado, eu estou terminando 2 pós e vou fazendo tudo ali ao mesmo tempo. Estou fazendo minha obra em casa, eu cansei de pagar pedreiro e eu resolvi fazer por conta própria. Então, pego um tempo livre, vou lá, faço minha obra, aí venho para cá, escrevo uma página, aí paro, vou para outro capítulo, aí daqui a pouco vejo, não, vou ajudar fulano. Aí outro colega mandou para mim, cara, você escreve uma release para mim que eu não sei escrever? Aí eu vou lá, ajudo o colega. Então depende muito. Eu creio que eu consiga lançar até o 2º semestre do ano que vem esse livro. Mas se não conseguir, beleza. Ele tem um tempo dele, eu deixo a minha arte agir dessa forma, ela tem vida própria. Então a hora que ela for sair, ela vai saindo. Hoje eu não me sinto mais confortável em tocar em palco, né, como um músico. Essa questão dessa avaliação muito grande, avaliar muito, isso, aquilo, cara, eu não curto isso, era lazer, era curtição. Quando isso parou de ser dessa forma, eu parei de fazer. A dança era a mesma coisa, tem que fazer isso, vai ter um outro grupo. Aí eu acompanhei aqui em Caxias, por exemplo, o crescimento de 2 grupos grandes. Criaram o grupo Hipnose e criaram o grupo Neon Street. Aí depois ficaram brigando entre si, acabou a graça, tô fora, não quero mais. Aí saí fora do grupo, porque eu não gosto dessa rivalidade. Eu estou aqui para somar, cara. Eu quero somar. Mas também é aquele característica de aquariano que eu te falo, que eu uso muita questão do zodíaco e tudo mais. Eu estou aqui e chega e fala, Thiago, você quer me ajuda? Beleza, mas também não vou ficar implorando para te ajudar, cara. Se você começar a me ignorar, que se dane você. Não só você, né? Não é um exemplo, mas qualquer pessoa. Eu não fico ali futucando, procurando a pessoa. Eu estou aqui para somar. E hoje você não precisa ser, eu estou sem tempo para te encontrar. Cara, a gente está se encontrando aqui numa live. A internet facilita isso. Eu não preciso sentar numa mesa de bar contigo ou ir na sua casa para poder socializar contigo. É bom o calor humano? Mas dá para a gente produzir assim, dá para a gente sentar, fazer dessa forma muita coisa. Então, essa questão de tempo é relativo. Porque muitas das minhas coisas aconteceram na madrugada. Eu parando aqui de madrugada, fazendo as coisas, correndo atrás, e virado para a faculdade, muitas vezes. E aí as pessoas falam assim, às vezes, cara, mas eventos, tem hora que você não vai para evento, tem hora que não dá para ir. É o que eu estou te falando, são 1000 coisas ao mesmo tempo. Aí tem minha mãe, que eu vou dar ajuda para minha mãe lá, e um lance que eu ia falar, que eu acabei cortando, que eu mesmo me cortei, que quando eu fui escrever um livro, por exemplo, muitas pessoas na minha família acharam que eu não ia ser capaz de escrever um livro. Acharam que eu não tinha capacidade para aquilo. E quando pegaram o livro, muitas vezes pediram o livro de presente, né? Teve uma galera que comprou, tem uma gente da família que comprou tal. Não tive feedback até hoje, mas teve outros que pediram, não chegaram nem a ler, só foram folhear, mas tipo assim, não é que ele fez mesmo? E assim, cara, eu tô aqui para isso, para incomodar, para fazer, eu vou fazer atrás, para correr atrás, fazer as coisas. Gostou? Beleza, muito obrigado. Não gostou? Tá feito, amigo. Não tem nada que você fazer, não. Eu consegui fazer. E isso cresceu com muita coisa. Talvez o ponto assim que as pessoas mais me conheçam no município, pela música, é mais o pessoal do meio da música mesmo me conhece. Mas o que me fez crescer muito no município, com o conhecimento das pessoas, foi Joãozinho da Goméia. Porque Joãozinho da Goméia, em 87, meu pai tentou fazer a desapropriação do terreno a primeira vez, estava tudo em pé lá ainda. O prefeito era Gilberto de Oliveira, mãe católica tradicional. E a mãe dele pediu para ele engavetar o projeto, que era para inaugurar no ano seguinte, né, 1988, que completaria-se 100 anos da libertação dos escravos, e ali seria um ponto de espaço cultural afro. E depois, quando se começou a querer montar a creche e tudo mais, a gente resgatou essa proposta. Aí já foi nos anos 2000, eu que comecei guiando isso tudo. Porque hoje, por mais que as pessoas me critiquem às vezes, eu acho que brasileiro é tudo miscigenado. Então eu tenho que brigar por outras ideologias também, por outras questões. Não só a causa gay, não só a causa negra, eu tenho que brigar por tudo. Porque todo mundo tem que ter o seu espaço, tem que ser visto. E você não tem um espaço negro real aqui em Caxias. Você tem um Zumbi dos Palmares, no meio do calçadão, que se chover, o calçadão vira um rio, alaga tudo. A Luana do Joabaxé, ela vira e mexe, faz alguma coisa lá, tenta fazer a situação, cuidar da maneira dela.
Porque, às vezes, para ornamentar o zumbi, ela tira do bolso dela. E esses pontos interessantes é assim, quando você tinha o espaço do zumbi, você tinha a briga do grupo negro. Era o grupo tal, grupo tal, grupo tal. Desculpa se eu estiver usando o termo errado, que é um termo que sempre muda, e às vezes eu não me atualizo nessa questão. Mas assim, ficavam brigando para ver quem era a liderança. Isso acontece no meio cigano também. Você tinha várias vertentes que se julgavam ser mais cigano que o outro. Amigo, todo mundo é cigano. Quando vem essa questão dessa lei, nessas letras que eu não consigo acompanhar, que começou com LGBT, depois botou um montão de gente que eu não acompanho mais, não sei mais isso, mas tem que ser isso mesmo, cara, é agregar todo mundo que está no mesmo barco. Que o negro sofre preconceito por ser negro, o cigano também sofre quando se assume cigano. A diferença, eu costumo falar que é a nossa sorte, é que a gente consegue camuflar, a gente consegue andar no meio da sociedade sem as pessoas saberem que somos ciganos. Alguns percebem até, você tem fisionomia cigana, mas outros não, então a gente consegue se camuflar. O negro não, está marcado na pele. O índio também está marcado na pele. E aí você vê situações, por exemplo, eu comentando com a minha esposa aqui outro dia, uma novela da Globo, onde está usando uma negra como índia na novela. Beleza, é artista, está encenando, mas por que não usar índios? Está entendendo? Não é boicotando o espaço dela, mas tem índios que podem fazer o papel de índios. É valorizar a cultura daquela pessoa. Porque não é só você pegar um livro, você conversar com um cigano, que você vai se tornar cigano. Você se nasce cigano. Você nasce negro. Né? E uma coisa principal também que eu boto nas questões quando eu vou para outros eventos e vou falar algo e critico algumas coisas do nosso município, porque as coisas só vão andar se a gente criticar. A gente tem que alfinetar sempre o poder público. É assim, a pessoa vira para mim e fala assim, ah, mas é Brasil, né? Meu amigo, qual país do exterior você conhece? A maioria das vezes o cara não foi nem no Nordeste, mas ele quer falar do exterior que ele também não conhece. Então não é só Brasil, cara. Na Espanha funciona dessa forma, em Portugal funciona dessa forma. Todos os países têm seu problema. E o problema principal é sempre o quê? A pessoa, as pessoas. Então nós temos que começar a olhar realmente para o nosso umbigo e o que eu posso mudar na sociedade. Se eu estou alfinetando, eu estou apresentando algo para mudar. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim, Tiago, o seu trabalho musical é ruim. Eu não posso falar tanto que eu só conheço 2 ou 3 músicas suas. Mas assim, seu trabalho musical é ruim. Mas se eu estou apresentando isso, seu trabalho musical é ruim por quê? O que você achou que não foi bom? Aonde eu posso melhorar? Não é simplesmente dar uma crítica vazia. É criticar, te propondo aonde você pode melhorar, se você quiser melhorar, porque de repente para você é assim, cara, mas é isso que eu estou propondo. É isso que eu quero fazer, é dessa forma que eu quis. Né? Então, são esses pontos principais que eu boto aqui nessa questão dessa live sua, porque eu acho que a nossa função é essa, é trazer um conteúdo interessante para a rede social, onde as pessoas possam aprender coisas realmente reais, não é tudo bonitinho, não é fácil ser artista, não é fácil você sair da sua casa fazer as coisas, porque você vai ser criticado o tempo todo. Então, se você não aceita a crítica, é atrapalhar o seu emocional para isso. Você entender que você vai ser criticado o tempo todo, porque senão nós vamos ter um montão de artistas depressivos que acham que tem que usar a depressão para montar um trabalho bom, onde não necessariamente funciona dessa forma. Sim. Meu irmão, tá chegando no final, tá? Eu quero te agradecer pelo seu tempo. Acho que foi muito produtivo. Foi uma conversa que eu estava precisando ter aqui, sabe? Eu venho de uma semana também muito cansada e muito cansaço, trabalho. Vida de professor não é fácil, né? A gente lida aí com muita gente e eu comecei essa live de uma forma, tô saindo aqui de outra forma, sabe? Eu acho que até a minha fisionomia mudou. Depois você vai reparar isso. Porque me ajudou, sabe, botar para fora algumas coisas. E quando a gente conversa, quando a gente começa a fazer aquilo que a gente gosta, né, é incrível, sabe? E, Reizinho, para terminar, eu sempre faço um bate-bola. Com certeza você sabe o que é isso, né? Vou falar uma palavra, tu vai responder com o que vier na tua cabeça e a gente segue assim, tá bom? Beleza. É uma cor.
O quê? Perdão que eu não ouvi. Uma cor. Cor? Cinza. Cinza. Uma palavra. Amor. Uma canção. Pra ser sincero. Do Engenheiros do Havaí. Essa é muito. Uma lembrança que eu nunca esqueci. Um momento que eu nunca esqueci. Falecimento do meu pai. Apesar de ser recente, é algo que está bem marcado. Sim. Algo que eu gostaria de esquecer. Não é nem esquecer, é tentar voltar no tempo mesmo e não ter esse falecimento do meu pai, né? Que é o que virou uma chave em mim. A perda é muito. Eu lembro que quando meu pai faleceu, eu não sei nem explicar, mas assim, não tem palavra para dizer. Foi uma barra muito grande. Mas tem 4 anos, né? Mas cada dia é um dia, sabe? E realmente é isso, tá? Te agradeço, pessoal, né, que acompanha o trabalho do Reizinho, que siga no meu rede social. A gente tem muita coisa boa aqui, né? No nosso município, na nossa cidade, pessoas importantes que a gente pode, né, contar, que a gente pode usufruir, e é justamente como você falou, né, o objetivo dessa live, né, desse podcast, é a gente gerar um conteúdo assim, produtivo, informativo, né, que leve a um pensamento crítico, que desvele novos posicionamentos, e, enfim, esse é o objetivo desse programa, né, que eu chamo de programa, dessas lives. Cada dia, né, a gente vai aprimorando, vai melhorando. Se Deus quiser, para o ano que vem, eu espero já estar com o estúdio, quem sabe receber as pessoas presencialmente, e vamos caminhando, né, para que as coisas vá acontecendo dessa forma. Então, Reizinho, eu te agradeço por esse momento, tá? Eu agradeço por ter disponibilizado seu tempo aqui para estar conversando e contribuindo, né, para essa realização desse projeto meu. Então, gratidão, tá? E é isso aí, mano. Muito obrigado. Ótima noite para você. Se quiser deixar suas ponderações finais. Eu só vou agradecer a você também, porque assim, é difícil às vezes ter um espaço para a gente expor a nossa opinião realmente, como a gente quer expor, sem ser censurado. Eu evito falar algumas vezes, porque tem horas que sem querer eu sou pesado nas palavras com algumas coisas, mas infelizmente é necessário falar algumas coisas, né? E agradecer as pessoas que assistiram aí também, as que vão assistir depois. Mas aí, tamo aí. Qualquer coisa é só não procurar na internet, no Instagram, lá como Doutor Lapuente, que o doutor não é nada questão de arrogância também. É um título que eu tenho direito por ser terapeuta e eu utilizo porque eu trabalho com a área de saúde. Mas eu estou à disposição aí para as pessoas que me procurarem também. Tá certo. Gratidão, Reizinho. Tá? Ótimo final de semana para você. Domingo agora eu vou estar lá na comunidade São Francisco de Assis. Se você estiver por lá, iremos nos encontrar. Então, um grande abraço. E é isso, mano. Valeu, Um tá? abraço, cérebro. Vou estar encerrando aqui. Tchau, tchau. Valeu.